Às vezes, um único momento de coragem pode reescrever toda uma vida. Mas naquele instante, você só vê uma criança que precisa ser protegida. O restaurante Terraço Jardins respirava elegância contida naquela tarde de quinta-feira. Os últimos raios de sol de outubro atravessavam as amplas janelas que davam para a Avenida Faria Lima, projetando sombras douradas sobre as toalhas de linho branco. O murmúrio educado de conversas se misturava ao tinir discreto de taças de cristal, criando uma sinfonia de refinamento paulistano. O aroma de trufas e alecrim flutuava da cozinha, onde o chefe preparava suas especialidades da noite. Marina Costa limpava meticulosamente a mesa 6 pela terceira vez, embora já estivesse impecável. Aos 32 anos, havia aperfeiçoado a arte de parecer ocupada enquanto observava discretamente os clientes. 3 anos trabalhando no Terraço Jardins haviam-lhe ensinado a ler as nuances invisíveis daquele mundo, a linguagem corporal dos executivos fechando negócios, as tensões silenciosas entre casais mascaradas por sorrisos perfeitos, as gorjetas generosas que compensavam grosserias mal contidas. Suas mãos avermelhadas pelos produtos de limpeza e pelas longas jornadas contrastavam com as unhas perfeitamente cuidadas e as joias reluzentes das clientes habituais. Marina havia aprendido a não sentir inveja, mas uma fascinação distante, como quem observa um documentário sobre espécies exóticas. Aquele mundo não era o dela. Nunca havia sido. O grito atravessou o ambiente como um cristal se estilhaçando. Chega! Você é um peso morto, tá ouvindo? Um fardo. Todas as cabeças se viraram para a mesa junto à janela. Uma mulher de uns 35 anos, envolta num vestido bege de grife e perfume importado, que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Marina, havia se levantado. Seus saltos de marca batiam no piso de mármore com raiva contida. Na frente dela, encolhido numa cadeira grande demais para seu corpo pequeno, um menino de uns 8 anos tentava se tornar invisível. Se você não parar de chorar agora, eu juro que te deixo aqui e vou embora. Entendeu? Ninguém me obriga a se aguentar seus chiliques. O menino soluçava em silêncio, as lágrimas formando caminhos brilhantes pelas bochechas avermelhadas. Tinha os cabelos castanhos despenteados e as mãos agarradas num guardanapo amassado. Seu terninho minúsculo, provavelmente feito sob medida, estava desalinhado, o nó da gravata torto, como se alguém o tivesse vestido às pressas e sem carinho. Marina sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não pensou. Não calculou consequências. Simplesmente caminhou. O restaurante inteiro pareceu prender a respiração quando ela se aproximou da mesa. O gerente, seu Roberto, a observava do balcão com os olhos arregalados, fazendo gestos frenéticos para que parasse. Marina não olhou. Com licença, senhora. Sua voz saiu mais firme do que esperava, embora o coração batesse como um tambor de guerra. Talvez pudéssemos encontrar um jeito mais gentil de resolver a situação. A mulher se virou para ela, os olhos azuis transformados em estilhaços de gelo. Desculpa, quem diabos você pensa que é para se meter em... Sou só alguém que acredita que crianças merecem respeito. Marina manteve o olhar, embora os joelhos tremessem sob o uniforme preto, principalmente quando estão assustadas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a música ambiente pareceu parar. A mulher do vestido bege abriu a boca, fechou, abriu de novo. Suas bochechas perfeitamente maquiadas se tingiam de um vermelho furioso. Você sabe quem eu sou? Tem noção de... Sei que é uma mulher adulta gritando com uma criança pequena num lugar público. Marina sentiu cada palavra sair de um lugar profundo que não sabia que existia. E sei que esse menino está assustado e só precisa de um pouco de gentileza. Por um instante interminável, o mundo se reduziu àqueles 2 pares de olhos se enfrentando, o azul gelado da mulher e o castanho caloroso de Marina. Então, a cliente pegou sua bolsa de grife da cadeira com um movimento brusco. Vai pro inferno. E esse restaurante também. Inclinou-se sobre o menino, a voz transformada num sibilo venenoso. Seu pai vai ficar sabendo disso. E quando souber, todos vão pagar. Os saltos ressoaram como disparos enquanto a mulher atravessava o restaurante,
e saía batendo a porta. O silêncio que deixou para trás era denso, quase palpável. Lentamente, como se alguém tivesse apertado o play depois de uma pausa, as conversas recomeçaram em murmúrios baixos. Marina se virou para o menino, que agora chorava abertamente, seus pequenos ombros se sacudindo a cada soluço. Sem pensar, ajoelhou-se ao lado da cadeira, ficando na altura dele. Oi? Sua voz se suavizou como manteiga ao sol. Como você se chama? O menino olhou para ela através das lágrimas, seus olhos verdes enormes e assustados. Lucas. Um sussurro mal audível. Lucas, é um nome lindo. Marina procurou no bolso do avental e tirou um lenço limpo, oferecendo. Sabe de uma coisa? Acho que alguém com um nome tão bonito quanto o seu merece algo especial. Você gosta de milkshake? O menino acenou timidamente, secando as bochechas com o lenço. E se eu te trouxer o melhor milkshake de baunilha de todo o restaurante? É de graça. Meu presente para você. Pela primeira vez, um pequeno sorriso apareceu nos cantos dos lábios de Lucas. 15 minutos depois, Marina estava sentada na cadeira que a mulher havia abandonado, observando Lucas tomar seu milkshake de baunilha com chocolate. O aroma doce se misturava com o cheiro de café recém-passado da mesa ao lado, criando um momento de conforto inesperado no meio do caos emocional. Ela não é minha mãe. As palavras saíram de repente, entre um gole e outro. Ela é a namorada do meu pai. Marina acenou devagar, sem pressionar. Minha mãe foi embora há 2 anos. Lucas olhou fixamente para o copo como se contivesse segredos. Papai diz que ela está num lugar melhor, mas eu só sei que ela não está mais aqui. O coração de Marina se contraiu. Reconhecia aquele tipo de solidão. Havia sentido ela mesma por anos numa infância onde o amor se media em ausências. E ela... Lucas apontou vagamente para a porta. Ela não gosta de mim. Eu sei. Ela só quer que o papai compre coisas para ela. Lucas olha para mim. Marina esperou até que aqueles olhos verdes encontrassem os dela. Não importa o que ela diga ou pense. Você importa. Seus sentimentos importam. Acredita em mim? O menino acenou, uma lágrima solitária rolando pela bochecha. Posso te perguntar uma coisa? Marina hesitou um momento. Seu pai sabe como você se sente? Lucas deu de ombros. Papai sempre está ocupado, trabalhando em reunião. Ele diz que faz isso por mim, mas... Outra pausa. Às vezes eu só queria que ele ficasse comigo. Marina não soube o que responder a isso. Palavras de consolo pareciam vazias diante de uma verdade tão crua. Então simplesmente estendeu a mão sobre a mesa. Lucas apegou seus dedos pequenos e quentes, se agarrando a ela como a um salva-vidas. Não viram o homem que entrava pela porta principal. Não notaram como o gerente quase correu até ele, falando baixo e urgentemente. Não perceberam como o restaurante inteiro pareceu se inclinar sutilmente em direção à presença que acabara de preencher o espaço. Só quando uma sombra caiu sobre a mesa, Marina levantou o olhar, e seu mundo parou. O homem à sua frente parecia esculpido em granito e determinação. Alto, com ombros largos envolvidos num terno escuro, que provavelmente custava o que ela ganhava em 6 meses, tinha o rosto de alguém acostumado a que o mundo se ajustasse à sua vontade, não o contrário. Seus cabelos negros mostravam alguns fios grisalhos nas têmporas, e seus olhos, do mesmo verde intenso de Lucas, avaliavam a cena com uma intensidade que fez Marina sentir que ele podia ver diretamente através dela. Atrás dele, 3 homens de terno escuro e ponto no ouvido se mantinham a uma distância respeitosa. Seguranças. O que está acontecendo aqui? A voz era profunda, controlada, mas com um fio de aço mal contido. Marina se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Seu primeiro instinto foi se desculpar, baixar a cabeça, recuar. Mas então, Lucas soltou sua mão e correu para o homem. Pai, a mudança no rosto do empresário foi quase imperceptível, mas Marina captou. Um amolecimento nos olhos, uma fratura minúscula na armadura de frieza profissional. Ele se ajoelhou para receber o filho, suas mãos grandes e fortes, segurando-o com uma delicadeza que contrastava com todo o resto nele. Lucas, você está bem?
A Valentina me ligou e disse que... Ela foi má, pai. Muito má. Lucas se agarrou à lapela do terno do pai. Mas essa moça foi gentil. Me defendeu. Os olhos verdes se fixaram em Marina, com uma intensidade renovada. Ela sentiu o ar abandonar seus pulmões. Você é a funcionária que enfrentou a Valentina? Marina acenou, a garganta de repente muito seca. Eu... É, senhor. Mas não quis causar problemas. É só que o menino estava... O que você disse exatamente para o meu filho? A pergunta a pegou desprevenida. Marina piscou. Eu disse que ele importa, que os sentimentos dele importam. Um silêncio. 1, 2, 3 segundos que pareceram horas. Então algo extraordinário aconteceu. O empresário exalou e com esse suspiro pareceu liberar uma tensão que estivera segurando por muito tempo. Obrigado. Simples, direto. Mas naquela única palavra, Marina percebeu camadas de significado que não conseguia decifrar completamente. Ele se levantou, Lucas ainda agarrado à sua mão, e tirou a carteira. Marina viu quase em câmera lenta como ele sacou um maço de notas tão grosso que sua mente inicialmente se recusou a processar a quantidade. Não, senhor, eu não... Não precisa. Marina levantou as mãos, recuando meio passo. Insisto. Deixou o dinheiro sobre a mesa. Não é só pelo milkshake. É por me lembrar de algo que eu tinha esquecido. O quê? O empresário olhou para o filho, depois de volta para Marina. Que às vezes a gentileza vem dos lugares menos esperados, e que as pessoas mais valiosas raramente são as que vestem os ternos mais caros. Antes que Marina pudesse responder, ele já estava se virando para ir embora, Lucas em seus braços. Mas na porta, parou. Virou a cabeça ligeiramente. Como você se chama? Marina. Marina Costa. Ele acenou uma vez como se estivesse arquivando aquela informação em algum lugar importante de sua mente, e saiu. O restaurante explodiu em murmúrios assim que a porta se fechou. Marina ficou de pé ao lado da mesa, olhando o dinheiro como se fosse uma cobra que pudesse mordê-la. Quando finalmente o contou com mãos trêmulas no vestiário, descobriu que eram 3.000 reais, quase 2 meses de seu salário. Seu Roberto entrou bem quando ela guardava o dinheiro na bolsa, o rosto uma máscara de ansiedade. Marina, você tem noção de com quem acabou de falar? Ela balançou a cabeça. Aquele era o Rafael Almeida, o empresário Rafael Almeida. Roberto afrouxou o nó da gravata. Dono do grupo Almeida Construções. Tem mais dinheiro que metade dessa cidade junta. E você acabou de... Meu Deus, acabou de enfrentar a namorada dele na frente do restaurante inteiro. Marina sentiu as pernas virarem gelatina. Eu não sabia... Bom, pelo menos parece que ele gostou de você. Ou você estaria na rua agora. Roberto suspirou. Vai para casa, Marina. Foi um dia longo, mas amanhã a gente precisa conversar sobre limites com clientes VIP. Enquanto Marina recolhia suas coisas e saía para o ar frio da noite paulistana, não conseguia parar de pensar nos olhos verdes de Lucas, nas lágrimas que ele tentara esconder, na solidão que reconhecia porque a havia vivido, e no empresário de granito, que por um instante fugaz havia parecido quase humano. Não sabia que aquela quinta-feira comum havia sido a primeira de muitas que redefiniriam completamente sua existência. O destino não chega com avisos nem anúncios. Chega com uma criança que chora e uma decisão que você toma em 3 segundos. O apartamento de Marina ficava no 4º andar de um prédio sem elevador em Vila Madalena. 42 metros quadrados que ela havia transformado em seu santuário pessoal. Paredes pintadas de um azul suave que ela mesma escolhera, prateleiras resgatadas de brechós cheias de livros de administração e romances usados, uma planta de babosa na janela que milagrosamente continuava viva, apesar de seu horário caótico. Eram 11 da noite quando finalmente se deixou cair no sofá gasto. O dinheiro de Rafael Almeida espalhado sobre a mesinha de centro como evidência de um sonho que ainda não sabia se era real. 3.000 reais. Podia pagar a matrícula do curso de contabilidade avançada. Podia comprar um notebook novo que não demorasse 5 minutos para ligar. Podia... O celular vibrou. Tiago.
Cadê você? A gente tinha combinado de jantar. É a terceira vez essa semana que você me deixa na mão. Marina fechou os olhos. Tiago Martins. Seu namorado há 2 anos. Músico, sonhador, cronicamente ressentido. Havia sido charmoso no começo. Tocava violão em bares de bairro com uma paixão que ela achara admirável. Mas, ultimamente, sua paixão havia se transformado em amargura. Cada vez que o bar cancelava um show, era culpa do sistema. Cada vez que Marina precisava fazer hora extra, era porque ela preferia dinheiro a ele. Digitou uma resposta. Desculpa, dia complicado no trabalho, amanhã eu compenso. A resposta chegou em segundos. Sempre é amanhã com você, sempre o maldito trabalho. Sabe de uma coisa? Nem se incomoda, tô cansado de ser sua última prioridade. Marina sentiu a culpa familiar se enroscar em seu estômago. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela estivesse sendo egoísta. Talvez... não. Parou esse pensamento antes que criasse raízes. Levava anos deixando que a culpa ditasse suas decisões, permitindo que outros definissem seu valor. O rosto de Lucas apareceu em sua mente, aqueles olhos verdes cheios de lágrimas, e lembrou por que havia intervindo hoje, porque sabia exatamente como aquele menino se sentia. Deixou o celular de lado sem responder. Na manhã seguinte, Marina chegou ao Terraço Jardins com 30 minutos de antecedência, como sempre. O restaurante ainda estava vazio, as mesas nuas esperando suas toalhas, o ar fresco com cheiro de produto de limpeza. Fernanda, a confeiteira, já estava na cozinha preparando os pães de queijo do café da manhã. Ouvi falar do que aconteceu ontem. Fernanda passou um café com leite, seu sotaque mineiro suavizando as palavras. A equipe inteira está comentando. Marina pegou o café agradecida. O que estão dizendo? Que você tem mais coragem que juízo, que vai arranjar encrenca, que o Almeida podia comprar esse lugar só para te demitir se quisesse. Fernanda deu de ombros. Besteira, na minha opinião. Você fez o certo. O Roberto quer falar comigo. O Roberto sempre quer falar de alguma coisa. É o esporte favorito dele. Fernanda tirou uma assadeira de pães de queijo perfeitamente dourados do forno. Não deixa ele te intimidar. Mas quando Marina entrou no escritório do gerente meia hora depois, não encontrou intimidação. Encontrou seu Roberto atrás da mesa, sorrindo de um jeito que fez ela suspeitar imediatamente. Marina, senta aí, por favor. Ela se sentou, a cadeira de couro rangendo sob seu peso. Olha, sobre ontem. Eu sei que exagerei, mas o menino estava... Você foi promovida. Roberto a interrompeu, empurrando um envelope pela mesa. Marina piscou. O quê? Supervisora de turno. A partir de hoje. Inclui um aumento de 40% no salário e responsabilidades de gestão sobre a equipe de salão durante o turno da noite. Roberto se recostou na cadeira, estudando sua reação. As especificações estão no envelope. As mãos de Marina tremiam quando abriu o envelope. As palavras nadavam na frente dos olhos. Promoção, aumento salarial, benefícios adicionais. Era impossível. Havia garçonetes com 7, 10 anos de experiência no Terraço Jardins. Ela tinha apenas 3. Não entendo, por que eu? Roberto hesitou, os dedos tamborilando sobre a mesa. A gente recebeu uma ligação hoje de manhã, de um investidor importante. Alguém que viu seu trabalho e acredita que você merece uma chance. A compreensão caiu sobre Marina como água gelada. Almeida, não posso confirmar nem negar a identidade dos nossos investidores privados. A voz de Roberto era cuidadosamente neutra. Mas digamos que essa promoção vem com o apoio de pessoas muito influentes. Seria imprudente recusar. Marina olhou para o envelope, depois para Roberto, depois de volta para o envelope. Em algum lugar profundo da mente, uma voz sussurrava advertências. Era rápido demais. Bom demais. Coisas assim não aconteciam com gente como ela. Mas outra voz, mais forte, perguntava: por que não? Por que não podia acontecer algo bom com ela finalmente? Quando eu começo? O sorriso de Roberto se alargou. Você já começou. As 3 semanas seguintes foram um turbilhão de aprendizado acelerado e política de restaurante. Marina descobriu rapidamente que uma promoção não era só um título bonito e mais dinheiro. Era navegar as correntes submarinas de ressentimento de colegas que haviam esperado anos
por aquela oportunidade. Carla Santos, garçonete sênior de 7 anos, se tornou sua inimiga silenciosa. Nunca dizia nada abertamente hostil, nunca se recusava a seguir instruções, mas Marina começou a notar pequenas sabotagens, pedidos confundidos durante seu turno, reclamações de clientes sobre serviço lento, que curiosamente sempre envolviam sua equipe, conversas que paravam abruptamente quando ela entrava no vestiário. "Não liga para eles", Fernanda disse numa tarde, enquanto Marina reorganizava pela 3ª vez a distribuição de mesas depois que misteriosamente se desorganizaram. "Tão com ciúme. Vai passar." "E se não passar? E se eles tiverem razão em ter ciúme?" Marina se deixou cair numa cadeira da cozinha. "Tenho 3 anos aqui. A Carla tem 7. O Diego tem 9. Por que eu?" "Porque você defendeu uma criança que precisava ser defendida." Fernanda pôs a mão no ombro dela. "Isso diz mais sobre seu caráter que 7 anos de sorrir para cliente grosseiro." Mas as dúvidas continuavam roendo as bordas da confiança de Marina. Toda a noite, voltando para o apartamento, revisava suas decisões do dia com uma meticulosidade exaustiva. Tinha sido dura demais com o garçom novo? Mole demais com o cliente que reclamou da temperatura do vinho? Estava realmente ganhando o respeito da equipe ou só a obediência ressentida? E ainda tinha o Tiago. "Supervisora?" ele havia dito quando ela contou, o tom pingando sarcasmo. Nossa, nossa pequena Marina subindo na vida. "E quanto tempo até você perceber que não foi feita para mandar em ninguém? Você podia ficar feliz por mim." Marina tinha tentado manter a voz neutra. "Eu ficaria feliz se fosse real. Mas a gente sabe como você conseguiu esse cargo, né? Um cara rico sorriu para você e agora você acha que é especial." Naquela noite, Marina tinha chorado no chuveiro até a água esfriar. Não porque acreditasse no Tiago, mas porque uma parte minúscula dela, a parte que havia passado toda a infância sendo ignorada, a parte que havia aprendido a esperar migalhas em vez de banquetes, sussurrava que talvez ele tivesse razão. Talvez ela não fosse especial, talvez só tivesse tido sorte. Talvez toda essa promoção desmoronasse e ela voltasse a ser a Marina de sempre. Invisível, insignificante, fácil de esquecer. Mas então lembrava da mãozinha de Lucas na dela, da gratidão silenciosa nos olhos de Rafael Almeida, e decidia acreditar, só por mais um dia, que talvez merecesse estar onde estava. Foi numa terça que tudo mudou de novo. Marina estava supervisionando o turno da noite, verificando se as mesas estavam perfeitamente preparadas para o jantar, quando Fernanda saiu da cozinha com uma expressão estranha. "Mesa 12. Acabaram de reservar para 2. Almeida." O coração de Marina deu um pulo inexplicável. "Tem certeza? O nome está bem aqui." Fernanda apontou para a lista de reservas. "Rafael Almeida e acompanhante. 6:30 da noite." Marina olhou para o relógio. 20 minutos. Durante aqueles 20 minutos, trocou o avental 3 vezes, checou o reflexo em toda a superfície brilhante que encontrou e repreendeu mentalmente seu comportamento ridículo. Era só um cliente. Um cliente muito importante, sim, mas só um cliente. Não tinha razão para o pulso acelerar ou para as mãos suarem. Às 6:30 em ponto, as portas se abriram. E lá estava Lucas, vestido com um moletom azul marinho e jeans, um sorriso enorme iluminando o rosto assim que viu Marina. "Marina!" Correu até ela antes que o pai pudesse impedir. Marina se ajoelhou bem a tempo de receber o abraço entusiasmado do menino. "Oi, campeão." Sentiu algo dentro do peito derreter. "Como você tá?" "Melhor. Papai diz que a Valentina não vem mais em casa. E que eu posso pedir o que eu quiser hoje, porque terminei todos os deveres de matemática sozinho." Uau, isso é incrível. Marina levantou o olhar e se encontrou com os olhos verdes de Rafael Almeida. Ele havia trocado o terno impecável por uma roupa mais casual, calça social e uma camisa cinza sem gravata, mas sua presença ainda era imponente. No entanto, havia algo diferente em sua expressão. Menos granito, mais humano. "Senhorita Costa." Ele estendeu a mão. Marina se levantou, limpando nervosamente a palma no avental antes de apertar.
Seu aperto era firme, mas não agressivo. Senhor Almeida, bem-vindo de volta. Rafael, por favor. Uma pausa. Poderia nos recomendar uma mesa? Claro. Me sigam. Ela os guiou até uma mesa perto da janela. Não a mesa 12 que haviam reservado, mas a 13 que tinha a melhor vista do pequeno jardim interno do restaurante. Lucas imediatamente colou o nariz no vidro, observando as luzes que começavam a acender entre as plantas. É bonito aqui, Rafael disse uma vez sentados. Tranquilo, é minha sessão favorita. Marina colocou os cardápios na frente deles. O jardim tem luzes especiais às terças. Foram desenhadas por um artista local. Às terças? Por alguma razão específica? Marina sorriu. O dono acredita que as terças são os dias mais esquecidos da semana. Então decidiu torná-los especiais. Algo que podia ser o fantasma de um sorriso atravessou o rosto de Rafael. Filosofia interessante. Durante os 45 minutos seguintes, Marina atendeu a mesa deles, com uma profissionalidade que havia aperfeiçoado, mas que parecia estranhamente inadequada. Não era como servir outros clientes. Toda vez que trazia um prato ou enchia os copos d'água, Lucas contava algo novo, sobre a escola, sobre a obsessão dele com dinossauros, sobre como o pai havia prometido levá-lo no museu no próximo fim de semana. E Rafael? Rafael observava essas interações com uma intensidade silenciosa que Marina não conseguia decifrar completamente. Quando trouxeram a sobremesa, bolo de chocolate para Lucas, café expresso para Rafael, o menino tirou algo da mochila. Fiz isso para você. Entregou um desenho amassado. Marina o abriu com cuidado. Era ela, ou pelo menos uma versão dela feita com palitinhos com um vestido que era principalmente preto, mas com estrelinhas douradas desenhadas com giz de cera. Ao lado dela, uma figura menor segurava sua mão. No canto superior, com letras trêmulas, dizia: "Obrigado por ser legal." Lucas, isso é... Marina sentiu um nó se formar na garganta. É lindo. Vou guardar para sempre. Sério? Sério. Quando finalmente foram embora, depois que Lucas insistiu em dar outro abraço e fez ela prometer que estaria lá na semana seguinte, Rafael deixou uma gorjeta que, de novo, era excessiva. Mas dessa vez, também deixou outra coisa. Seu cartão de visita. No verso, com uma caligrafia precisa, havia escrito: "Obrigado por ver meu filho. Não só olhar, ver." Marina guardou aquele cartão na carteira, junto com o desenho de Lucas. Na terça seguinte, eles voltaram. E na terça depois dessa. E na seguinte. Virou uma tradição silenciosa. Toda terça, às 6h30, Rafael Almeida e o filho apareciam no terraço Jardins. Sempre pediam a mesa 13, sempre na sessão de Marina. No começo, ela se perguntara se era coincidência. Depois se perguntou se era intencional. Eventualmente parou de se perguntar e simplesmente começou a esperar pelas terças com uma antecipação que se recusava a examinar muito de perto. Lucas trazia mais desenhos, alguns de dinossauros, outros da escola. Um especialmente detalhado para uma criança de 8 anos mostrava 3 figuras, ele, o pai e uma mulher com cabelo castanho e avental preto. Marina nunca perguntou por que ele a havia incluído. Rafael, por sua vez, foi se abrindo gradualmente. Não eram grandes revelações, mas pequenos fragmentos de informação que escapavam entre conversas sobre o cardápio ou o clima. Marina soube que ele havia herdado a empresa de construção do pai falecido, que trabalhava 16 horas por dia porque não sabia como não fazer isso, que antes de Lucas nunca havia realmente entendido o que significava o medo. O medo? Marina havia perguntado numa noite enquanto limpava a mesa ao lado, mas ouvia a conversa. O medo de falhar com alguém que depende completamente de você. Rafael tinha olhado para o filho, que estava desenhando num caderno. É diferente do medo de fracassar nos negócios. Esse medo tem soluções. Trabalhar mais, ser mais esperto, assumir riscos melhores. Mas como você trabalha mais duro em ser pai quando seu filho precisa de presença, não de dinheiro? Marina não tinha resposta para isso. Foi na quinta terça que as coisas mudaram sutilmente de novo. Lucas estava no banheiro quando Rafael se inclinou ligeiramente para frente.
Eu sei que fui eu quem pediu sua promoção. Marina, que estava enchendo o copo dele, quase derrubou a jarra. Eu imaginei que sim. Te incomoda? Ela considerou a pergunta honestamente. No começo, sim. Pareceu como caridade. E agora? Agora acho que você viu algo que eu não tinha visto em mim mesma. E decidi provar. Marina segurou o olhar dele. Mas preciso saber que ganhei a promoção com meu trabalho, não só com sua influência. Um lampejo de respeito atravessou os olhos verdes de Rafael. Tô no ramo há 20 anos, senhorita Costa. Posso comprar influência, lealdade, até resultados. Mas não posso comprar o que você tem. O quê? Integridade. Coragem. A capacidade de fazer o certo mesmo quando custa. Ele fez uma pausa. E a capacidade de se conectar genuinamente com as pessoas. É um talento raro, mais valioso que qualquer MBA. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Não sei se... Eu sei. Rafael se recostou na cadeira bem quando Lucas voltava. Por isso minha oferta continua de pé. E quando você estiver pronta para algo maior que esse restaurante, me liga. Mas Marina não estava pronta para algo maior. Ainda estava aprendendo a ocupar o espaço que já tinha, lutando contra as vozes internas que diziam que não merecia estar ali. As vozes que soavam inquietantemente como Tiago. De novo terça com seu empresário milionário. Tiago estava esparramado no sofá do apartamento de Marina, violão abandonado ao lado. Uma cerveja pela metade na mão. Eram 11 da noite de uma quarta, 3 semanas depois que as terças com os Almeida tinham virado rotina. Marina fechou a porta atrás de si, deixando a bolsa no cabideiro. Não é meu empresário, é um cliente. Um cliente que te arranjou uma promoção. Um cliente que aparece toda semana especificamente no seu turno. Um cliente que você não para de falar dele. Eu falo do filho dele. Marina foi para a cozinha buscando distância. O Lucas é um menino doce que passou por algo traumático. Ah, tá. E imagino que o paizão rico e bonito seja só um detalhe irrelevante. Marina se virou bruscamente. O que isso quer dizer? Tiago se levantou cambaleando levemente. Não estava bêbado, mas também não estava sóbrio. Quer dizer que eu não sou idiota, Marina. Eu vejo o que está rolando aqui. Você se sente especial porque um cara com grana presta atenção em você. Ele te compra com uma promoção e de repente você esquece dos 2 anos que a gente tem junto. Isso não é justo. Não é justo? Sabe o que não é justo? Eu aqui tocando em boteco por 100 conto à noite, tentando construir alguma coisa, enquanto você tá lá servindo vinho de R$1.000 para multimilionário e agindo como se fosse uma deles. As palavras bateram em Marina como tapas físicos. Sentiu o espiral familiar de culpa e autodúvida começar a se enroscar. Tiago, eu nunca... Nunca o quê? Nunca achou que é melhor que eu agora? Nunca se imaginou com alguém tipo ele, em vez de alguém tipo eu? Chega! A voz de Marina ecoou no apartamento pequeno, surpreendendo os dois. Ela respirou fundo, as mãos tremendo, mas a voz firme. Não vou fazer isso com você hoje, tô cansada. Trabalhei 10 horas. E não mereço ser atacada na minha própria casa. Sua casa. Sempre sua casa. Suas regras. Sua vida. Onde eu me encaixo nisso tudo? Marina olhou para ele, olhou de verdade, e pela primeira vez em meses viu com uma clareza devastadora. Isso não estava funcionando. Talvez nunca tivesse funcionado de verdade. Não sei, Tiago. Não sei mais. Ele esperou que ela recuasse, que se desculpasse, que suavizasse as palavras como sempre fazia. Mas Marina ficou firme, o olhar fixo. Finalmente, Tiago pegou a jaqueta do encosto do sofá. Beleza. Me liga quando você decidir se quer um homem de verdade ou um feito de dinheiro. A porta se fechou atrás dele com uma batida que fez tremer os porta-retratos na parede. Marina ficou de pé no meio da sala, cercada pelo silêncio que ele deixara. Esperou se sentir devastada. Esperou as lágrimas, o pânico, o impulso de correr atrás dele e consertar as coisas. Mas a única coisa que sentiu foi um cansaço profundo e um alívio tentativo que se recusava a nomear. Na terça seguinte, Marina chegou no restaurante com olheiras pronunciadas e um sorriso que não alcançava os olhos. Tinha passado 4 dias evitando as ligações do Tiago,
questionando cada decisão, oscilando entre a certeza de ter feito o certo e o terror de ter estragado algo que deveria ter salvado. Fernanda notou o estado dela imediatamente. O que foi? Eu e o Tiago... Acho que terminamos. Não tenho certeza. Marina se ajeitou o avental mecanicamente. Foi uma briga feia. Aquele cara é um babaca, Fernanda disse sem rodeios. E você merece muito melhor. Talvez. Ou talvez eu que não saiba manter um relacionamento. Ou talvez... Fernanda colocou uma bandeja de tortinhas de limão entre elas. Tá na hora de você parar de se culpar pelas inseguranças dos homens. Marina queria acreditar. Queria abraçar aquelas palavras e deixar que reescrevessem os roteiros que seguira a vida inteira. Mas as dúvidas eram persistentes, afiadas, familiares. Às 6h30, Lucas irrompeu pela porta com a energia de sempre. Marina, papai me deixou escolher o restaurante hoje e eu escolhi aqui porque queria te ver. A alegria genuína dele foi como um bálsamo nas feridas cruas de Marina. Ela se ajoelhou para abraçá-lo, permitindo-se esse momento de conforto simples. Quando levantou o olhar, Rafael a observava com uma expressão que não tinha visto antes. Preocupação. Você tá bem? Perguntou baixinho enquanto ela os guiava para a mesa. Sim, só... Um dia longo. Ele não insistiu, mas durante todo o jantar Marina ficou consciente do olhar dele, seguindo-a enquanto trabalhava. Não era intrusivo ou desconfortável. Era atento. Como se estivesse lendo a linguagem corporal do cansaço dela e quisesse entender. Quando Lucas pediu licença para ir no jardim interno olhar as luzes, Rafael aproveitou o momento. Minha oferta de antes, a de algo maior. Fez uma pausa. Não era só conversa fiada. Marina ficou imóvel, a cafeteira na mão. O que quer dizer? Tô expandindo a empresa, abrindo uma divisão de relações comunitárias. Preciso de alguém que entenda pessoas, não só números numa planilha. Os olhos verdes estudaram-na. Alguém que veja indivíduos, não só recursos. Senhor Almeida... Rafael. Marina pousou a cafeteira. Eu sou garçonete. Não tenho experiência em corporações. Nem terminei minha faculdade. Eu pagaria seus estudos. Tempo integral, se quiser. E te daria treinamento no trabalho. Ele se inclinou para frente. Mas, mais que tudo, te ofereço a chance de construir algo significativo. De fazer uma diferença real. Marina sentiu vertigem. Era demais, rápido demais. Bom demais para ser verdade. Por que eu? Porque quando você viu uma criança sendo maltratada, não calculou as consequências para o seu emprego. Não se preocupou com o status social das pessoas envolvidas. Só fez o certo. Rafael segurou o olhar dela. Isso é mais raro do que você imagina. E mais valioso. Preciso de tempo para pensar. Claro. Ele tirou outro cartão do bolso. Essa é minha linha direta. Quando estiver pronta, liga. Sem pressão. Sem prazo. Mas os dois sabiam que isso não era completamente verdade. Porque a vida em si era um prazo constante, oportunidades que apareciam e sumiam como marés. Naquela noite, Marina se sentou no apartamento com 2 cartões sobre a mesa, o de Rafael Almeida e outro com o número do Tiago. 2 caminhos, 2 futuros possíveis, um familiar, seguro em sua dor conhecida, outro aterrorizante em seu potencial desconhecido. Ao amanhecer, tomou uma decisão, mas não foi a que esperava tomar. Continua na parte 2. Passaram 11 dias antes de Marina tocar no telefone. 11 dias de noite sem dormir, repassando mentalmente cada argumento a favor e contra. 11 dias de conversas imaginárias, onde se via fracassando espetacularmente no mundo corporativo. 11 dias do Tiago aparecendo, sem avisar no restaurante no prédio dela, mandando mensagens oscilando entre súplicas românticas e acusações amargas. Liga logo para ele. Fernanda tinha dito na 10ª noite enquanto dividiam uma garrafa de vinho barato no apartamento de Marina. O pior que pode acontecer é você dizer que não. O pior que pode acontecer é eu dizer que sim e destruir minha vida. Marina tinha respondido contemplando o vinho no copo como se contivesse respostas. Sua vida já está sendo destruída, só que devagar,
pela sua própria covardia. As palavras doeram porque eram verdade. No 11º dia, uma quarta cinza e chuvosa, Marina discou o número. Rafael atendeu no segundo toque. Almeida, sou a Marina. Marina Costa. Uma pausa. Depois, uma mudança sutil na voz dele. Marina, como você tá? Com medo. A palavra saiu antes que pudesse filtrar. Mas quero aceitar sua oferta, se ainda tiver valendo. Tá valendo. Ela pôde ouvir o som de papéis sendo movidos. Pode vir no meu escritório amanhã? Vamos discutir detalhes, contrato, expectativas. Sim, que horas? 10 da manhã? Manda o endereço. Tá bom? Obrigada, Rafael. Não me agradeça ainda. Havia um toque de humor na voz dele. Isso vai ser trabalho duro. Vou exigir muito. Bom. Marina sentiu uma faísca de desafio acender. Eu também. A risada dele foi breve, mas genuína. Espero que sim. Quando desligou, Marina ficou olhando para o telefone por um longo momento. Depois discou outro número. Tiago. Marina. Caramba, achei que você nunca ia ligar. Olha, sobre a outra noite... Acabou. Silêncio. O quê? A gente. Acabou. Não dá para continuar assim. Não é saudável para nenhum dos dois. Você tá brincando. Por favor, me diz que tá brincando. A voz dele subiu uma oitava. É por causa dele, né? Por causa do Almeida. Eu sabia. Sabia que isso ia acontecer. É por minha causa, Tiago. Marina sentiu lágrimas arderem nos olhos, mas a voz permaneceu firme. Porque eu mereço alguém que me apoie, não que me ataque. Porque eu tenho o direito de crescer sem ser feita me sentir culpada por isso. Isso é uma burrice. Você vai estragar sua vida por uma fantasia. Talvez. Mas vai ser meu erro para cometer. Marina. Tchau, Tiago. Desligou antes que ele pudesse responder, antes que a resolução pudesse vacilar. As lágrimas vieram então, quentes e rápidas, mas não eram só de tristeza. Eram de alívio, de terror, de liberdade. Chorou pelo relacionamento que havia acabado e pela versão de si mesma que deixava para trás. Quando as lágrimas finalmente secaram, olhou-se no espelho do banheiro. Olhos inchados, cabelo bagunçado, uma mulher de 32 anos na beira de algo que não conseguia nomear completamente. Você consegue fazer isso, disse para o reflexo. Você precisa fazer isso. O reflexo não respondeu, mas pela primeira vez em muito tempo, Marina acreditou nas próprias palavras. O escritório do Grupo Almeida Construções ocupava os 3 andares superiores de um prédio de vidro e aço na Avenida Paulista. Marina parou em frente ao edifício às 9h45, seu melhor terno, comprado há 3 anos para uma entrevista que não conseguiu, parecendo de repente inadequado contra o pano de fundo de elegância corporativa. O lobby era todo mármore branco e plantas tropicais perfeitamente mantidas. Uma recepcionista, com um terno Armani e um sorriso profissional, a direcionou para os elevadores. 32º andar. Estarão esperando você. As portas do elevador se fecharam com um sussurro suave, e Marina observou os números subirem com uma vertigem crescente. O que estava fazendo? Ela servia mesas, organizava turnos de restaurante. Não pertencia a esse mundo de cristal e aço. As portas se abriram numa recepção ainda mais impressionante que a do lobby. E lá, esperando ao lado de uma mesa enorme de mogno, estava Rafael. Mas não o Rafael das terças no restaurante. Esse era o empresário completo. Terno de 3 peças escuro, gravata de seda. Cada centímetro o executivo implacável que construía impérios. Marina, pontual, gosto disso. Ele estendeu a mão. Ela apertou, notando como a palma pequena dela desaparecia na dele. Obrigada por me receber. Vem. Meu escritório é por aqui. Ele a guiou por um corredor com paredes de vidro que davam para espaços de trabalho abertos. Marina podia sentir os olhares seguindo-a, os sussurros silenciosos. A nova, a desconhecida, a que não pertence. O escritório de Rafael era de canto, com vistas panorâmicas da cidade. 2 paredes inteiras de vidro mostravam São Paulo se estendendo sob um céu plúmbeo. A mesa era minimalista, só um computador,
alguns documentos perfeitamente organizados e uma foto emoldurada de Lucas sorrindo. Senta. Rafael apontou para 2 poltronas de couro ao lado de uma mesinha baixa. Café? Chá? Café, por favor. Sem açúcar. Ele preparou 2 cafés numa máquina que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Marina e se sentou na frente dela. Primeiro quero deixar uma coisa clara. Colocou uma pasta entre eles. Isso não é caridade. Não é um favor. É uma oportunidade comercial que acredito que vai beneficiar minha empresa. Entendo. Mesmo? Rafael se recostou estudando-a. Porque preciso que você entenda que vou exigir resultados, não porque tenha algo pessoal contra você, mas porque essa divisão precisa funcionar. Tem muita coisa em jogo. Qual seria exatamente meu papel? Gerente de relações comunitárias. Ele abriu a pasta mostrando descrições detalhadas. O Grupo Almeida cresceu rápido. Rápido demais, alguns diriam. A gente esqueceu que constrói mais que prédios, constrói comunidades, e temos feito um trabalho péssimo conectando com essas comunidades. Passou várias páginas, mostrando relatórios de reclamações comunitárias, protestos contra empreendimentos, cobertura negativa da imprensa. Seu trabalho seria construir pontes, conversar com os moradores afetados pelos nossos projetos, criar programas de benefício comunitário, garantir que quando o Grupo Almeida entra num bairro, a gente deixa algo melhor do que encontrou. Marina estudou os documentos, a mente já trabalhando em possibilidades. Que autoridade eu teria para fazer mudanças reais? Considerável. Reportaria direto para mim. Teria orçamento para programas comunitários, poder de frear projetos, se as preocupações forem válidas, voz nas decisões de desenvolvimento. E se as pessoas na sua empresa se opuserem? Isso vai custar dinheiro, vai atrasar projetos. Rafael sorriu e foi genuíno. E já estão se opondo. Minha diretora de operações quase pediu demissão quando propus essa divisão. Mas não estou construindo um império que dure 5 anos. Estou construindo um legado para o meu filho. E legados exigem mais que lucros. Marina sentiu algo no peito relaxar ligeiramente. Quando eu começaria? Quando terminar seu aviso prévio no restaurante? 2 semanas, imagino. E meus estudos, completamente financiados. Você escolhe o programa que quiser, tempo integral ou parcial. A gente adapta seu horário às aulas. Ele fez uma pausa. Mas tem uma condição. Marina estava esperando isso. A pegadinha. Qual? Quero que seja completamente honesta comigo. Se algo não funcionar, se você se sentir sobrecarregada, se eu cometer um erro como seu chefe, quero saber. Não preciso de bajuladores. Tenho gente suficiente me dizendo o que eu quero ouvir. Preciso de alguém que me diga a verdade. Mesmo que a verdade seja difícil de ouvir, principalmente se for difícil. Marina estendeu a mão sobre a mesa. Então temos um acordo. Rafael apertou, os olhos verdes brilhando com algo que podia ser respeito ou antecipação ou ambos. Bem-vinda ao Grupo Almeida, Marina Costa. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de transições. Marina apresentou sua demissão ao seu Roberto, que a recebeu com um misto de tristeza e orgulho paternal. Carla Santos, surpreendentemente, se ofereceu para ajudar a treinar sua substituta. Talvez eu tenha te julgado mal. Tinha dito durante um intervalo. Ou talvez eu só tivesse ciúme de você ter tido coragem de pegar oportunidades que eu deixei passar. Fernanda organizou uma festinha de despedida na cozinha, completa com um bolo que dizia "Voa alto, supervisora", com uma caricatura de Marina com asas. Não esquece dos pequenos quando você for famosa e poderosa. Fernanda brincou, embora os olhos brilhassem com lágrimas. É impossível. Marina a abraçou. Você me ensinou que o verdadeiro poder está na gentileza. Tiago tentou contatá-la 11 vezes naquelas 2 semanas. Marina não respondeu. Não porque quisesse ser cruel, mas porque sabia que qualquer conversa só reacenderia padrões dolorosos. Eventualmente as mensagens pararam. Na última terça, antes de começar o trabalho novo, Lucas e Rafael apareceram no restaurante com um presente embrulhado em papel brilhante. É sua festa de despedida, Lucas explicou pulando no assento. Papai disse que a gente tinha que comemorar. Dentro havia uma elegante pasta de couro com as iniciais dela gravadas. Pro seu novo capítulo. Rafael disse simplesmente.
Marina sentiu lágrimas ameaçarem e as piscou ferozmente. Não sei como agradecer vocês. Não agradecendo, Rafael sorriu. Sendo incrível no seu trabalho e provando que meu instinto estava certo. Naquela noite, quando fechou pela última vez o terraço Jardins, Marina ficou um momento no salão vazio. As mesas nuas, o brilho do piso de mármore, o aroma familiar de café e produto de limpeza. Esse lugar a havia salvado quando precisava ser salva. Tinha dado propósito quando se sentia perdida. E agora estava dando permissão para voar. Obrigada, sussurrou para o espaço vazio. Depois apagou as luzes e fechou a porta atrás de si, caminhando em direção a um futuro que a aterrorizava e emocionava em igual medida. Coragem não é a ausência de medo. É decidir que algo mais é mais importante que o medo. Seu primeiro dia no Grupo Almeida foi um desastre controlado. Marina chegou às 8 da manhã, vestida com um terno novo que havia comprado com parte da gorjeta de Rafael, cinza escuro, conservador, profissional o suficiente para um funeral. A recepcionista, uma mulher diferente da de sua visita anterior, deu um passe de segurança e direções confusas para o 29º andar. Relações comunitárias fica na ala oeste. Você não vai errar. É só virar à esquerda no... Ou espera, era à direita? Riu nervosamente. Desculpa, é seu primeiro dia, e essa área é nova. Todo mundo ainda está aprendendo onde fica tudo. Marina finalmente encontrou o escritório. Um espaço modesto comparado ao de Rafael, mas com uma janela e uma porta que fechava, depois de virar errado 3 vezes e quase entrar numa sala de reuniões onde estavam no meio de uma apresentação. A mesa estava vazia, exceto por um computador novo, um telefone e um bilhete. Reunião de equipe às 9h. Sala de conferências B, RA. Tinha 45 minutos para não hiperventilar. Às 9 em ponto, Marina entrou numa sala de conferências onde 6 pessoas já estavam sentadas em volta de uma mesa comprida. Todas se viraram para olhá-la. Ternos caros, expressões neutras. Um silêncio expectante que parecia um exame. Senhorita Costa. Rafael estava na cabeceira da mesa. Na hora certa, por favor, sente-se. Ela deslizou para a cadeira vazia mais próxima, consciente de cada par de olhos avaliando-a. Deixem-me apresentar a nova colega de vocês. Rafael continuou. Marina Costa será nossa gerente de relações comunitárias. Uma posição que criei para garantir que nosso crescimento beneficie as comunidades onde construímos. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo perfeitamente penteado e um colar de pérolas que gritava herdado, levantou uma sobrancelha. Experiência anterior em desenvolvimento comunitário. Essa é a Patrícia Moreira, nossa diretora de operações. Rafael interveio gentilmente, mas o tom carregava um aviso. Patrícia, a Marina vem do setor de hospitalidade, onde desenvolveu habilidades excepcionais em relações interpessoais e gestão de conflitos. Hospitalidade. Patrícia repetiu a palavra como se fosse algo que encontrara na sola do sapato. Fascinante. Os 40 minutos seguintes foram uma aula magistral em como se sentir completamente fora de lugar. Discutiram projetos em andamento, orçamentos, prazos, usando terminologia que Marina não entendia completamente. Tomava notas freneticamente, marcando palavras para pesquisar depois. ROI, margem de fase, licenças ambientais, análise de impacto. O projeto no Morumbi está enfrentando resistência local. Um homem mais jovem, apresentado como Diego Ferreira, gerente de desenvolvimento, explicou. Os moradores estão preocupados com deslocamento e aumento no custo de vida. E nossa resposta? Rafael perguntou. Oferecemos compensação padrão de mercado, eles estão sendo irracionais. Marina sentiu algo se mexer no estômago. Posso perguntar uma coisa? Todas as cabeças se viraram para ela. Alguém conversou de verdade com os moradores? Perguntou do que eles precisariam para se sentirem confortáveis com o empreendimento? Diego a olhou como se tivesse sugerido consultar os pombos. Seguimos todos os protocolos legais necessários. Legal nem sempre significa certo. As palavras saíram antes que Marina pudesse filtrá-las. O silêncio que se seguiu foi gelado. Patrícia sorriu.
mas não foi gentil. Que refrescante! Alguém que valoriza sentimentos sobre resultados. Eu valorizo os dois. Marina manteve a voz firme apesar das mãos tremendo debaixo da mesa. Mas aprendi que ignorar os sentimentos das pessoas eventualmente afeta os resultados. De servir mesas, de ser humana. Rafael interveio antes que Patrícia pudesse responder. Marina, por que você não pega o projeto do Morumbi como sua primeira tarefa? Vê se consegue estabelecer um diálogo com a comunidade. Me reporte direto sobre o progresso. Claro. Quando a reunião terminou, Marina saiu sentindo como se tivesse sobrevivido a uma luta de boxe. Patrícia passou por ela sem uma palavra. Diego ofereceu um sorriso de suficiência antes de se afastar. Só uma mulher, apresentada como Carla Benedetti de Recursos Humanos, parou. Não leva para o pessoal, disse baixinho. Eles estão ameaçados. Você representa mudança. E para gente como o Rafael, acenou com a cabeça para a sala de conferências. Mudança não é o forte. Algum conselho? Carla considerou a pergunta. Prove para eles que estavam errados sobre você ser valiosa só pelas palavras bonitas. Mostre resultados. E se eu falhar? Aí a Patrícia vai ter razão. Carla deu de ombros. Mas algo me diz que você não está aqui para falhar. Os primeiros 2 meses foram brutais. Marina passava 12 horas por dia no escritório, estudando relatórios, aprendendo jargão da indústria, tentando entender sistemas que pareciam desenhados para serem incompreensíveis. À noite, frequentava aulas de administração numa universidade de prestígio que Rafael havia arranjado. O cérebro tão saturado de informação que às vezes esquecia de comer. O projeto do Morumbi foi seu batismo de fogo. Visitou o bairro pessoalmente, algo que aparentemente ninguém no Grupo Almeida tinha considerado fazer. Conversou com comerciantes preocupados em perder seus negócios, com famílias que moravam lá há gerações, com uma senhora idosa que chorou, descrevendo como o falecido marido havia pedido ela em casamento no parque que seria demolido. Tomou notas. Muitas notas. Depois apresentou um plano para Rafael. O Grupo Almeida construiria o empreendimento, sim, mas incluiria espaços comerciais acessíveis para negócios locais, um parque comunitário comemorativo e um fundo de assistência de realocação que ia além dos mínimos legais. Isso vai adicionar 18 meses ao projeto. Patrícia tinha apontado durante a apresentação, a voz pingando desdém. E milhões ao orçamento. Também vai garantir que, quando terminarmos, temos uma comunidade que nos apoia, não que nos sabota. Marina respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Os atrasos de protestos e batalhas legais custariam mais. Rafael tinha estudado os números por um longo momento. Aprovado. O choque no rosto de Patrícia foi quase cômico. Desculpa, disse que está aprovado. Rafael fechou a pasta. Marina, trabalha com o Diego para implementar as mudanças. Me mantém informado do progresso. Foi uma vitória. Pequena, mas real. Mas vitórias tinham um preço. Patrícia começou uma campanha sutil de sabotagem. Excluir Marina de reuniões importantes, esquecer de enviar informações cruciais, questionar cada decisão dela em espaços públicos. Diego, seguindo o exemplo de Patrícia, ficou passivo-agressivo, cumprindo ordens de Marina a contragosto enquanto reclamava para quem quisesse ouvir. Marina se viu trabalhando o dobro por metade do reconhecimento. Cada vitória era minimizada. Cada pequeno erro amplificado. Havia noites em que chegava no apartamento tão exausta que dormia no sofá ainda de terno. E depois tinha as terças. Nas terças, não importa quão caótico fosse o cronograma, Rafael aparecia no escritório dela às 3 em ponto. Não para revisar trabalho, não para discutir projetos, simplesmente para tomar café e conversar. Às vezes trazia Lucas, que desenhava no quadro branco de Marina enquanto eles conversavam. Outras vezes vinha sozinho, compartilhando histórias sobre os desafios de equilibrar paternidade e negócios, ou perguntando sobre as aulas dela, sua adaptação, suas lutas. Foram essas terças que mantiveram Marina sã durante os primeiros meses impossíveis. A Patrícia te odeia, Rafael tinha dito casualmente numa terça, enquanto observava Lucas desenhar dinossauros no quadro. Percebi.
Ela leva para o pessoal. Vê sua posição como uma crítica implícita a como tem gerido as coisas. É? Rafael a olhou com aqueles olhos verdes que pareciam ver demais. Em parte, dirigi essa empresa por 15 anos, focando só em lucros. Funcionou. Ficamos ricos. Mas... Fez uma pausa. Quando minha esposa morreu, percebi que dinheiro não compra as coisas que realmente importam. E não quero construir um império que o Lucas herde só para descobrir que é vazio. O Lucas nunca fala da mãe dele. Ele não pode. Era pequeno demais quando ela foi embora. A voz de Rafael ficou tensa quase imperceptivelmente. Câncer. Rápido e implacável. Tivemos 6 meses do diagnóstico ao fim. Sinto muito. Eu também. Ele olhou para o filho, amor e dor se misturando na expressão. Mas ela me deixou a coisa mais importante. E eu preciso garantir que estou criando ele num mundo que vale a pena herdar. Marina sentiu algo no peito se contrair. Por isso essa posição. Não é só sobre negócios. Nunca foi só sobre negócios. Rafael segurou o olhar dela. É sobre deixar algo melhor do que encontramos. Naquele momento Marina entendeu. Não estava ali só para gerenciar relações comunitárias. Estava ali para ajudar um homem a reescrever o legado que deixaria para o filho. Era uma responsabilidade que a aterrorizava e inspirava em igual medida. Continua no capítulo 7. A mudança chegou em forma de crise. 3 meses depois que Marina tinha começado, o Grupo Almeida enfrentou seu pior pesadelo de relações públicas. Um prédio que haviam construído 2 anos antes começou a apresentar rachaduras estruturais. Não era perigoso. Os engenheiros confirmaram que era cosmético, mas os moradores estavam aterrorizados e furiosos, e a imprensa estava destroçando a empresa. Grupo Almeida. Prioridades mal posicionadas? Gritava uma manchete. Enquanto Almeida gasta em programas comunitários, negligência segurança, proclamava outra. A sala de reuniões estava em caos. Isso é exatamente o que avisei. Patrícia bateu na mesa. A gente gasta milhões em programas de bem-estar, enquanto nossa reputação central desmorona. As rachaduras não têm nada a ver com nossos programas comunitários. Diego argumentou, embora parecesse nervoso. É um problema de assentamento do solo. Não importa qual é a causa. O que importa é a percepção. Patrícia se virou para Rafael. Precisamos suspender todos esses projetos de relações comunitárias até isso se resolver. Voltar a focar no nosso core business. Marina sentiu cada par de olhos se virar para ela. Suspender os programas agora seria admitir culpa. Manteve a voz calma, apesar do coração batendo selvagemente. Faria parecer que estávamos negligenciando qualidade para financiar iniciativas comunitárias. E você sugere o quê? A voz de Patrícia era ácida. Que a gente ignore uma crise de RP? Sugiro que a gente enfrente, de frente, honestamente. Rafael se inclinou para frente. Explica. Marina respirou fundo. Convocamos uma reunião comunitária. Não só para os moradores daquele prédio, mas para todas as comunidades onde trabalhamos. Admitimos o erro. Explicamos exatamente o que deu errado e como vamos consertar. E mostramos que não somos só uma corporação sem rosto. Somos pessoas que se importam com as comunidades que servimos. Isso é suicídio de relações públicas, Patrícia zombou. Vão te crucificar. Talvez. Marina encontrou o olhar dela. Ou talvez vejam que somos fortes o suficiente para admitir erros. Que somos o tipo de empresa que os enfrenta em vez de se esconder atrás de comunicados corporativos. O silêncio que se seguiu foi denso. Finalmente, Rafael falou. Faz. O quê? Patrícia quase gritou. Organiza a reunião comunitária. Essa semana, se possível. Os olhos dele nunca deixaram Marina. Mas com uma condição. Qual? Eu vou estar lá, no palco, respondendo perguntas. Se vamos fazer isso, fazemos completamente. Marina acenou, embora internamente estivesse aterrorizada. Entendido. A reunião aconteceu na sexta à noite num centro comunitário que o Grupo Almeida tinha ajudado a reformar no ano anterior. 250 pessoas encheram o espaço. Moradores do prédio com rachaduras,
membros de outras comunidades onde a Almeida tinha construído, jornalistas, ativistas comunitários. Marina tinha passado 4 noites sem dormir se preparando. Ensaiou cada palavra, antecipou cada pergunta hostil, planejou cada contingência. Nada poderia tê-la preparado para a realidade. A multidão estava furiosa, gritando antes que alguém dissesse uma palavra, segurando cartazes. Segurança primeiro, Almeida ou a ganância, conserta nossas casas. Rafael caminhou até o palco com Marina ao lado. A presença dele era imponente, mesmo sem o terno de negócios. Havia escolhido jeans e uma camisa simples, seguindo o conselho de Marina de parecer acessível. Levantou a mão pedindo silêncio. Levou vários minutos, mas eventualmente a multidão se acalmou o suficiente para ouvir. Meu nome é Rafael Almeida. A voz ressoou no espaço. E tô aqui para pedir desculpas. O silêncio se tornou absoluto. Minha empresa construiu um prédio que desenvolveu problemas. Não problemas perigosos, mas problemas. Assustaram as famílias que moram lá. Corroeram a confiança deles em nós. E por isso, me desculpo. Desculpa, não conserta as paredes da minha filha. Uma mulher gritou do fundo. Não conserta. Rafael acenou. Mas isso sim, vamos consertar todas as rachaduras, completamente financiado por nós, sem custo para os moradores. Além disso, vamos oferecer hospedagem temporária para qualquer família que prefira não ficar durante os reparos. E vamos contratar inspetores independentes para revisar cada prédio que construímos nos últimos 5 anos. Murmúrios se espalharam pela multidão. Por que deveríamos acreditar em você? Um homem de meia idade se levantou. Empresas sempre dizem a coisa certa depois de serem pegas. Porque vou colocar meu dinheiro onde está minha boca. Rafael tirou um documento do bolso. Esse é um compromisso legal, redigido hoje de manhã. Se não cumprirmos qualquer promessa que fiz essa noite, qualquer morador pode nos processar. E vamos pagar as custas legais, ganhem ou percam. O choque ondulou pelo espaço. Além disso, Rafael continuou, estamos estabelecendo uma linha direta de reclamações comunitárias, não uma linha corporativa padrão. Uma linha direto para nossa gerente de relações comunitárias, apontou para Marina. Marina Costa, que vai estar aqui toda semana ouvindo as preocupações de vocês. Marina sentiu centenas de pares de olhos se virarem para ela. Caminhou até o microfone com pernas que não se sentiam completamente estáveis. Oi! A voz saiu pequena no começo, depois se fortaleceu. Sei que vocês não têm razão para confiar na gente agora. Sei que falhamos com vocês. Mas dou minha palavra. Vou estar aqui, toda semana, até que cada problema esteja resolvido. E depois disso também. Porque construir não é só sobre prédios, é sobre comunidades. E se não estamos servindo a comunidade, não deveríamos estar construindo. A sessão de perguntas e respostas que se seguiu durou 3 horas. Houve momentos hostis, momentos emocionais. Uma mulher chorou enquanto descrevia como a filha tinha medo de dormir no quarto por causa das rachaduras. Rafael ouviu cada história, respondeu cada pergunta honestamente, mesmo quando a resposta era, não sei, mas vou descobrir. Quando finalmente terminou, Marina estava exausta. Mas algo tinha mudado. Ela podia sentir no ar. Não confiança completa, ainda não. Mas o começo de algo. Uma ponte tênue sobre um abismo que tinha sido largo demais. No estacionamento, depois que todos tinham ido embora, Rafael se encostou no carro. Foi intenso. Você se saiu bem. Marina estava guardando as anotações. Melhor que bem. Foi humano. Estava apavorado. Admitiu e havia algo vulnerável na voz que Marina raramente ouvia. Todas aquelas pessoas confiaram na gente e nós falhamos com elas. Mas você vai consertar. Porque você me disse como. Marina parou, olhando para ele. Não, você já sabia como. Só precisava de alguém que dissesse que era ok admitir erros. Rafael segurou o olhar dela por um longo momento. A iluminação do estacionamento criava sombras no rosto dele, suavizando as linhas duras de granito que geralmente o definiam. Como você ficou tão sábia com apenas 32 anos, cometendo muitos erros? Marina sorriu cansadamente. E finalmente aprendendo com eles. Ele se afastou do carro, fechando parte da distância entre eles. Marina, preciso te dizer uma coisa.
O tom dele fez o coração de Marina acelerar. O que foi? Esses últimos meses, trabalhar com você, ver você transformar minha empresa, te observar crescer nesse papel. Parou, procurando palavras. Você mudou mais que só protocolos de negócios. Marina sentiu o ar ficar mais denso. Rafael, não estou dizendo isso como seu chefe, e Deus sabe que isso complica tudo, mas seria desonesto se eu não dissesse. Outra pausa. Você mudou como eu vejo as coisas, como vejo as pessoas, como vejo a mim mesmo. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Ele recuou, criando espaço profissional de novo. Só precisava que você soubesse. Porque honestidade é o que você me pediu. E você merece nada menos que isso. Marina observou enquanto ele entrava no carro e ia embora, as luzes traseiras desaparecendo na noite. O celular vibrou. Uma mensagem da Fernanda. Como foi a reunião? Vi no noticiário. Você é uma estrela. Marina sorriu, digitando uma resposta. Sobrevivi. Mal. Outra vibração. Fernanda de novo. E como estão as coisas com o chefe gato? Marina olhou para o celular por um longo momento. Depois escreveu. Complicadas. Muito, muito complicadas. Enquanto dirigia para casa, revisou os últimos 3 meses na mente. Tudo tinha mudado. Ela tinha mudado. Não era mais a garçonete insegura que se desculpava por existir. Era uma profissional que havia organizado uma reunião comunitária com 250 pessoas, que havia enfrentado executivos hostis e defendido seus princípios, que tinha começado a acreditar que talvez, só talvez, merecesse o espaço que ocupava. Mas com esse crescimento, vinha uma complicação que não tinha previsto. Sentimentos pelo chefe que eram completamente inapropriados e completamente inevitáveis. Sentimentos por um homem que era viúvo, pai, e a pessoa que assinava seus contra-cheques. Sentimentos que, se agisse neles, poderiam destruir tudo que havia construído. Enquanto estacionava em frente ao prédio, Marina tomou uma decisão. Focaria no trabalho, em provar que merecia estar ali, em construir uma carreira que fosse dela. Os sentimentos teria que gerenciar do mesmo jeito que tinha gerenciado todo o resto ultimamente. Um dia de cada vez, com coragem que nem sempre sentia, mas que escolhia demonstrar de qualquer jeito. Às vezes o amor chega no momento errado, da pessoa errada, nas circunstâncias erradas. Mas mesmo assim chega, e a gente precisa decidir o que fazer com isso. O inverno chegou em São Paulo com sua umidade característica. Marina estava há 6 meses no Grupo Almeida, e o projeto do Morumbi havia se tornado seu maior sucesso. As famílias que inicialmente tinham protestado agora participavam voluntariamente das reuniões comunitárias. Vários veículos de imprensa haviam publicado matérias elogiando a nova abordagem humana da empresa. Mas o sucesso profissional não tinha feito nada para resolver a tensão crescente entre ela e Rafael. Desde aquela noite no estacionamento, tinham dançado em torno de algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Rafael se mantinha estritamente profissional durante o horário comercial, mas as terças continuavam sendo diferentes, mais pessoais, mais perigosas. Era uma terça de dezembro quando tudo mudou. Marina estava revisando orçamentos no escritório quando ouviu um alvoroço no corredor. Vozes alteradas, passos apressados. Saiu a tempo de ver Rafael correndo para os elevadores, o rosto pálido como papel. O que aconteceu? Perguntou para Carla, que estava na porta. O Lucas. Acidente na escola. Ligaram do pronto-socorro. O coração de Marina parou. Sem pensar, pegou o casaco e correu atrás de Rafael, alcançando-o bem quando as portas do elevador se fechavam. Vou com você. Ele olhou para ela, algo passando nos olhos. Gratidão, medo, algo mais profundo, antes de acenar. A viagem até o hospital foi um borrão de semáforos vermelhos ignorados e o rosto tenso de Rafael enquanto dirigia. Marina pôs a mão no braço dele, sentindo os músculos tensos como cabos. Vai ficar tudo bem, sussurrou, embora não tivesse como saber. Eu tinha 8 anos quando perdi minha mãe. As palavras de Rafael saíram abruptamente.
O Lucas tem 8 anos agora. Se acontecer alguma coisa com ele, não vai acontecer nada. Mas a mão de Marina permaneceu no braço dele durante todo o caminho. Lucas estava consciente quando chegaram, sentado numa maca de hospital com o braço engessado e um sorriso corajoso que não alcançava os olhos. Tinha caído do brinquedo do pátio, fratura limpa no antebraço. Pai, a voz dele era pequena, assustada. Você tá bravo? Rafael o envolveu num abraço tão cuidadoso, tão cheio de alívio e amor, que Marina teve que se virar para limpar as lágrimas que não sabia que estavam caindo. Não tô bravo, meu filho. Só assustado. Muito, muito assustado. Marina? Lucas estendeu a mão boa para ela. Você também veio? Claro que vim. Sentou na beira da maca. Acha que eu ia perder a chance de ser a primeira a assinar seu gesso? Isso arrancou uma risada genuína dele. Durante as 3 horas seguintes, enquanto os médicos terminavam os exames e a papelada, Marina ficou. Não porque tinha que ficar, porque não conseguia imaginar estar em nenhum outro lugar. Foi quando Lucas adormeceu, exausto pelo trauma e pelos analgésicos, que Rafael finalmente falou. Estavam na cafeteria do hospital, bebendo café terrível de máquina automática, cercados pelo zumbido fluorescente das luzes e o cheiro de antisséptico. Quando o telefone tocou, Rafael olhava fixamente para a xícara. Por um segundo achei que era aquela ligação de novo. A que me deu notícias sobre a Carolina. Sua esposa. Ele acenou devagar. Foi numa terça. Sempre uma maldita terça. Uma risada amarga. Por isso comecei a ir no restaurante às terças. Tava tentando, sei lá, reescrever o que as terças significavam. Marina esperou, sabendo que tinha mais. A Carolina era brilhante, apaixonada, cheia de vida. Quando descobrimos o câncer, já estava no estágio 4. Os médicos deram de 6 meses a 1 ano. Tivemos 4. As mãos dele tremiam em volta da xícara. Ela morreu numa terça de manhã. O Lucas estava dormindo, nunca teve chance de se despedir direito. Rafael, ela me fez prometer uma coisa. Bem no final, quando mal conseguia falar. Me fez prometer que ia criar o Lucas no amor, não na dor. Que não ia ensinar ele a ter medo do mundo, mas a abraçá-lo. Finalmente levantou o olhar, os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. E aí conheci a Valentina. Achei que talvez pudesse dar para o Lucas uma figura materna. Tava tão errado. Você cometeu um erro. Todo mundo comete. Mas meu erro quase machucou meu filho. Se você não tivesse estado lá naquele dia, balançou a cabeça. Acho que foi o momento em que algo mudou em mim. Quando te vi defender uma criança que nem conhecia, sem se importar com as consequências. Você me lembrou de quem eu era para ser. Marina sentiu a garganta apertar. Eu só fiz o que qualquer um. Não qualquer um. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, parando a centímetros da dela. Você. Porque você é quem você é. E passei 6 meses tentando me convencer de que o que sinto por você é só gratidão. Ou respeito profissional. Ou qualquer outra coisa segura e apropriada. O coração de Marina batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Rafael, a gente não deveria... Eu sei. Acredita, eu sei. Você é minha funcionária. Tem dinâmicas de poder, seria incrivelmente inapropriado. Retirou a mão. Mas também seria desonesto não admitir que quando aquele telefone tocou hoje, a primeira coisa em que pensei depois do Lucas foi você. Que eu precisava que você estivesse aqui. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Só precisava que você soubesse. Porque não consigo continuar fingindo que não sinto o que sinto. O silêncio que se seguiu foi carregado, cheio de coisas não ditas e possibilidades perigosas. Finalmente Marina falou, a voz mal passando de um sussurro. Eu também não consigo continuar fingindo. Os olhos deles se encontraram através da mesa da cafeteria do hospital, sob luzes fluorescentes pouco lisonjeiras, cercados pelo caos médico. E naquele momento, algo fundamental se deslocou entre eles. Não se tocaram, não se beijaram, mas os dois sabiam que algo irreversível tinha acabado de acontecer. E agora? Marina perguntou. Agora...
Rafael exalou devagar. Agora eu não sei. Mas talvez tudo bem. O acidente de Lucas desencadeou mudanças que nenhum dos dois havia antecipado. Rafael começou a ajustar o horário, saindo do escritório mais cedo para passar tempo com o filho. Marina notou, assim como notou a crescente suavidade nas interações dele com a equipe. O empresário de granito estava aprendendo a ser humano. Mas foi 2 semanas depois do acidente quando Marina descobriu algo que mudaria completamente sua percepção de tudo. Estava em recursos humanos procurando arquivos sobre iniciativas comunitárias passadas, quando Carla, a gerente de RH, mencionou casualmente algo enquanto organizava documentos. É incrível pensar que tudo isso começou há 2 anos. Marina levantou o olhar. Como assim? Carla pareceu surpresa. Você não sabia? O programa de bolsas do Grupo Almeida para funcionários de serviços. O Rafael começou logo depois depois da Carolina. Programa de bolsas? Financia ensino superior para trabalhadores de hospitalidade, varejo, limpeza, qualquer um nas indústrias de serviço que demonstre potencial, mas não tenha recursos. Carla tirou uma pasta. Já ajudou quase 50 pessoas até agora. Alguns terminaram trabalhando aqui, outros em áreas diferentes. Sua bolsa fazia parte desse programa. Marina sentiu o chão se mover sob os pés. Eu não era especial? Você era especial. O Rafael normalmente não se envolve pessoalmente com os beneficiários. Geralmente só assina os cheques. Mas depois do que você fez pelo Lucas... Carla deu de ombros. Acho que ele quis garantir que você fosse mais que só uma estatística. Marina saiu de recursos humanos num torpor. Durante semanas, havia lutado com a culpa de que Rafael a havia ajudado especificamente, que tinha sido tratada diferente, que de alguma forma havia recebido favores especiais. Mas isso era maior, mais significativo. Isso significava que Rafael estava silenciosamente mudando vidas há 2 anos. Que a oferta para Marina não tinha sido caridade ou atração, mas parte de uma missão maior inspirada pela perda da esposa. Naquela noite, ele apareceu na porta do apartamento dela sem aviso. Você descobriu sobre o programa. Não era uma pergunta. Por que você não me contou? Rafael se apoiou no batente da porta, parecendo mais cansado do que Marina já tinha visto. Porque não queria que você pensasse que era só um número numa planilha, porque para mim, você nunca foi só parte de um programa. Mas eu devia ter sabido. Muda as coisas. Como? Marina procurou as palavras certas. Me faz entender que isso nunca foi sobre eu ser especial. Foi sobre você ser o tipo de homem que vê injustiça e silenciosamente trabalha para consertar. Isso é ruim? Não. É. Sentiu lágrimas arderem. É lindo. E me faz... Não terminou a frase, mas não precisava. Rafael deu um passo para frente, fechando a distância entre eles. Marina, você precisa saber mais uma coisa. O programa de bolsas foi ideia da Carolina, algo que ela queria fazer, mas nunca teve chance. Quando ela morreu, encontrei anotações no diário dela sobre como pessoas em trabalhos de serviço eram tratadas como invisíveis, como tinham sonhos, mas nenhum recurso. A voz dele se quebrou ligeiramente. Implementar o programa foi meu jeito de mantê-la viva, de honrar quem ela era. E eu? Você foi a primeira pessoa que me mostrou por que o programa importava. Que não se tratava só de dinheiro ou educação. Se tratava de ver as pessoas, valorizá-las, defendê-las. Levantou a mão, parando a centímetros do rosto dela. Então sim, você foi especial. Não porque te dei algo que não dei aos outros, mas porque você me lembrou por que eu estava fazendo isso. Marina fechou a distância final, permitindo que a mão dele tocasse seu rosto. Não sei como navegar isso. A gente. Eu também não, admitiu. Mas acho que os dois já passamos tempo demais vivendo com medo de cometer erros. Talvez seja a hora de arriscar. E o trabalho? As dinâmicas de poder? O que as pessoas vão dizer? Vamos dizer para as pessoas a verdade. Que 2 adultos encontraram conexão no meio do caos. Que não foi planejado, não foi calculado, simplesmente aconteceu. Abaixou a mão. Mas só se você quiser que aconteça. Porque não vou te pressionar. Não vou usar minha posição para
Marina o beijou. Não foi dramático ou apaixonado como nos filmes. Foi suave, hesitante, cheio de perguntas e promessas tácitas. Tinha gosto de café e possibilidade. Quando se separaram, Rafael sorria de um jeito que Marina nunca tinha visto antes. Vulnerável. Esperançoso. Isso foi inesperado. Para mim também. Marina riu, limpando as lágrimas que não sabia que tinham caído. E agora o que a gente faz? Agora, Rafael pegou a mão dela. Agora conversamos com o Lucas, porque se isso vai ser real, ele precisa fazer parte da conversa. E depois conversamos com o RH sobre como lidar com isso eticamente. E depois a gente descobre junto. Junto, repetiu como se estivesse testando a palavra. Gosto de como isso soa. Aquela noite marcou o início de algo novo. Algo aterrorizante e emocionante em igual medida. Mas também plantou as sementes de conflitos que ainda não podiam prever. A irmã de Rafael, Gabriela Almeida, era tudo o que Marina havia temido que fosse. Apareceu no escritório 3 dias depois que Marina e Rafael tinham decidido tentar um relacionamento. Alta, impecavelmente vestida, com os mesmos cabelos escuros do irmão, mas olhos duros como diamantes. Então você é a famosa Marina Costa. Gabriela circulou pelo escritório de Marina como se fosse dona do lugar. A garçonete que conquistou o coração do meu irmão. Gerente de relações comunitárias. Marina corrigiu gentilmente, ficando de pé atrás da mesa. Em que posso ajudá-la, senhorita Almeida? Pode parar de se aproveitar de um homem vulnerável que ainda está de luto pela esposa. As palavras bateram como tapas físicos. Eu nunca... Por favor. Gabriela riu, mas foi frio. Você é jovem, razoavelmente atraente e obviamente faminta por ascensão social. Meu irmão é rico, poderoso e está criando uma criança sozinho. Não precisa ser gênio para ver o jogo que você está jogando. Marina sentiu raiva fervendo no peito, mas manteve a voz calma. Não estou jogando jogo nenhum, e o que tem entre o Rafael e eu é assunto nosso. Assunto seu? Gabriela se inclinou sobre a mesa. Meu irmão construiu esse império do zero. Eu estava lá em cada passo do caminho, gerenciando operações enquanto ele fechava negócios. E aí você aparece, sem educação formal, sem experiência relevante, e de repente tem influência sobre decisões empresariais importantes. Fui contratada porque tenho habilidades que a empresa precisava. Você foi contratada porque fez meu irmão se sentir nobre salvando a pobre garçonete. Gabriela se endireitou. Mas é isso que você precisa entender. O Grupo Almeida é um negócio de família. E você não é família. Gabriela. A voz de Rafael da porta era gelada. Marina nunca tinha ouvido ele usar aquele tom. Irmão. Gabriela se virou, suavizando ligeiramente a expressão. Tava só conhecendo sua... funcionária. Você estava assediando a mulher que eu amo. A voz de Rafael se tornou perigosa. E passou de todos os limites. A mulher que você ama... Meu Deus, Rafael, se escuta. A Carolina mal morreu há 2 anos e você já tá... Não ouse. A voz de Rafael ficou perigosa. Não invoca a Carolina para justificar sua reprovação. Alguém tem que falar a verdade. Você está sendo manipulado por uma... Sai do meu escritório. Gabriela piscou, claramente surpresa. O quê? Sai. Agora. E da próxima vez que quiser discutir minhas decisões pessoais, faz isso em particular, não assediando a mulher que eu amo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina sentiu o coração parar. A mulher que ama? Gabriela olhou para os dois, algo passando nos olhos. Fúria, dor, medo. Antes de se virar e sair, os saltos batendo no chão como tiros. Rafael, Marina começou. Desculpa. Não devia ter dito isso aqui, no trabalho, sem falar com você antes. Passou a mão pelos cabelos. Mas não vou me desculpar por defender o que sinto. Você falou sério? Ele se virou para olhá-la, aqueles olhos verdes intensos e completamente honestos. Cada palavra. O confronto com Gabriela foi só o começo. Durante as semanas seguintes, Marina enfrentou uma campanha silenciosa de desaprovação. Gabriela, que aparentemente tinha mais influência na empresa do que Marina havia percebido,
começou a questionar cada decisão dela nas reuniões do conselho. Patrícia, vendo uma oportunidade, se aliou a Gabriela. Boatos circulavam que Marina estava usando Rafael para avançar, que o relacionamento era inapropriado, que a empresa sofreria por misturar negócios e prazer. A gente pode parar com isso, Rafael disse numa noite no apartamento dela, depois de uma reunião de conselho particularmente brutal, onde Gabriela tinha questionado publicamente o orçamento de relações comunitárias. Posso pedir para Gabriela se afastar das operações do dia a dia? Não, Marina balançou a cabeça. Isso só confirmaria o que ela pensa, que tô te controlando, te afastando da sua família. Então o que a gente faz? Provamos que ela tá errada. Marina pegou a mão dele. Eu provo que mereço estar aqui pelo meu trabalho, não pelo nosso relacionamento. E você deixa claro que decisões empresariais se baseiam em mérito, não em política familiar. Vai ser difícil. Tudo que vale a pena é. Mas naquela noite, sozinha na cama, Marina permitiu que as dúvidas se infiltrassem. E se Gabriela tivesse razão? E se inconscientemente ela estivesse usando a conexão com Rafael? E se merecesse o ressentimento que enfrentava? As velhas vozes de insegurança, aquelas que soavam como a infância de negligência emocional, sussurravam que ela não era boa o suficiente, que nunca seria. Levou horas para dormir, e quando dormiu, seus sonhos estavam cheios de restaurantes vazios e olhos julgadores. O ponto de ruptura chegou durante o festival da comunidade. Marina tinha passado 3 meses organizando um evento massivo que uniria todas as comunidades onde o Grupo Almeida tinha construído. Música ao vivo, comida local, exposições de arte, tudo desenhado para mostrar que a empresa não construía só prédios, mas nutria bairros. Era seu projeto mais ambicioso e seu maior risco. Na manhã do festival, tudo deu errado. O palco principal chegou danificado. 3 vendedores de comida cancelaram na última hora. Começou a chover. E então Gabriela fez seu movimento. O conselho quer te ver. Rafael apareceu na área do festival às 10 da manhã, o rosto tenso. Agora. Tô no meio de... Eu sei. Mas não é opcional. A sala do conselho estava cheia. Gabriela à frente, Patrícia ao lado, vários membros do conselho que Marina só conhecia de nome. E no centro da mesa, uma pilha de documentos. Senhorita Costa, Gabriela falou com uma formalidade gelada. Revisamos as despesas da divisão de relações comunitárias. O estômago de Marina afundou. Esses relatórios são públicos, não tem nada ilegal. Patrícia interrompeu. Mas tem um padrão preocupante de gastos excessivos. O festival de hoje, por exemplo, tem um orçamento que excede o de 3 projetos de construção combinados. É um evento de construção comunitária que vai ser um desastre na chuva. Gabriela apontou para a janela onde a garoa tinha se transformado em temporal. Perdemos centenas de milhares num evento de vaidade que provavelmente vai ser cancelado. Não vai ser cancelado. Temos planos de contingência. Você tem noção do que está fazendo? Gabriela se levantou. Brincando de gerente enquanto meu irmão tá cego demais pela paixão para ver que você tá destruindo a lucratividade dessa empresa. Chega! A voz de Rafael era perigosa. Não chega. Gabriela se virou para ele. Alguém tem que falar isso. Você deixou essa mulher transformar nossa empresa de construção numa organização de caridade. Nossos lucros caíram 12% desde que ela chegou. E nossa reputação pública melhorou 45%. Marina respondeu, a voz tremendo, mas firme. Os protestos comunitários caíram 60%. O tempo de aprovação de projetos foi pela metade, porque agora trabalhamos com as comunidades em vez de contra elas. Números bonitos que não pagam salários. Números que constroem sustentabilidade a longo prazo. Basta. Rafael bateu na mesa. Não vou permitir que isso vire um julgamento da Marina. Então talvez você devesse se abster. Outro membro do conselho falou. Dado seu conflito de interesses, a sala congelou. Desculpa, Rafael se virou devagar. Seu relacionamento com a senhorita Costa. O homem pareceu desconfortável. Cria a aparência de impropriedade. Talvez você devesse deixar o conselho avaliar a performance dela objetivamente. Marina viu fúria queimar nos olhos de Rafael
e soube que ele estava prestes a fazer algo que não poderia desfazer. Defender uma funcionária era uma coisa. Parecer que estava escolhendo um relacionamento romântico sobre o bem-estar da empresa era outra. Espera. Ela se levantou. A Gabriela tem razão. Todas as cabeças se viraram para ela. O quê? Rafael pareceu atônito. Ela tem razão que minha presença aqui cria complicações, principalmente dado meu relacionamento com você. Marina manteve a voz firme, apesar do coração se partindo. Então tô apresentando minha demissão, efetiva no final do festival da comunidade. Marina, não. É o único jeito. Ela o olhou diretamente. Não vou ser a razão da sua empresa se rasgar. Não vou ser a razão da sua família se destruir. E não vou ficar num lugar onde minha presença causa mais problemas do que resolve. Saiu da sala do conselho antes que alguém pudesse impedi-la, antes que as lágrimas que estava segurando pudessem cair. Lá fora, a chuva tinha diminuído para uma garoa, e Marina tinha um festival para salvar. As 8 horas seguintes foram um borrão de ação frenética. Marina reorganizou o evento inteiro, movendo-o para os tendas de emergência que havia alugado, precisamente para essa contingência. Chamou todos os favores que tinha acumulado em 6 meses de trabalho comunitário. Os vendedores de comida que tinham cancelado foram substituídos por restaurantes locais que ela tinha ajudado. O palco quebrado foi consertado por uma empreiteira que o Grupo Almeida tinha apoiado. Para 6 da tarde, quando o festival começou oficialmente, tudo estava no lugar. E foi mágico. 3.000 pessoas encheram o espaço. Famílias que tinham morado em prédios do Grupo Almeida. Comerciantes que tinham recebido espaços acessíveis. Crianças que frequentavam programas pós-escola financiados pela empresa. Todos reunidos, celebrando não um prédio ou uma empresa, mas uma comunidade. Marina ficou na beira, observando. Fernanda tinha vindo, trazendo doces do Terraço Jardins. Ex-colegas do restaurante estavam lá, apoiando ela. Até seu Roberto tinha aparecido, sorrindo com orgulho. Você conseguiu. Rafael apareceu ao lado, segurando Lucas pela mão. A gente conseguiu, corrigiu. Isso nunca foi sobre mim. Marina, sobre o que você disse na reunião. Eu falei sério. Virou para olhar para ele. Não posso ser a razão da sua família se dividir. Não posso ser a razão de questionarem cada decisão que você toma. E o que eu quero? O que eu preciso? Às vezes o amor significa deixar ir. Isso é besteira. A voz de Rafael era crua. E a gente sabe disso. Lucas puxou a manga de Marina. Você vai embora? Os olhos verdes dele estavam cheios de lágrimas. Tipo a minha mãe. O coração de Marina se estilhaçou em pedaços. Não, querido. Não como sua mãe. Só preciso fazer o certo. O certo é ficar. Lucas se agarrou à mão dela. Eu preciso de você. Meu pai precisa de você. Por favor, não vai. Marina olhou para Rafael, viu a mesma súplica nos olhos dele e sentiu a resolução vacilar. Mas então viu Gabriela observando do outro lado do evento, a expressão triunfante, e soube que sua decisão estava certa, mesmo que partisse o coração no processo. O sacrifício mais difícil é o que fazemos por amor. Não deixar ir porque não nos importamos, mas justamente porque nos importamos demais. O Festival da Comunidade foi declarado um sucesso retumbante. A mídia cobriu extensivamente. As redes sociais explodiram com fotos e depoimentos. Várias outras construtoras contataram o Grupo Almeida, perguntando sobre programas similares. E Marina passou o último dia no escritório, empacotando suas coisas. Rafael tinha tentado fazê-la mudar de ideia 11 vezes em 2 dias. Flores, ligações, mensagens, uma oferta de aumentar o salário, mudar o título, criar uma divisão completamente separada onde não haveria conflitos de interesse. Mas Marina se manteve firme, não porque não o amava, mas porque o amava demais para ser a fonte de conflito na vida dele. Estava guardando a última foto, uma dela, Rafael e Lucas no festival, quando Carla entrou. Tem uma coisa que você precisa ver. Carla, não tô com cabeça pra... Confia em mim.
Ela a guiou para a sala de conferências grande, onde toda a empresa parecia estar reunida. Na frente estava Rafael, com Lucas ao lado, e, surpreendentemente, Gabriela. "O que é isso?" Marina sussurrou. "Só olha." Carla a empurrou gentilmente para frente. Rafael viu Marina, e algo na expressão dele se suavizou. "Obrigado a todos por virem." A voz ressoou no espaço. "Precisava reunir vocês para fazer alguns anúncios importantes." Marina sentiu o estômago revirar. "Primeiro quero esclarecer uma coisa sobre Marina Costa." Rafael a procurou com o olhar. "Nos últimos 6 meses, rolaram boatos sobre nosso relacionamento profissional e pessoal. Boatos que questionaram a competência dela, a integridade, as motivações. Então deixa eu ser absolutamente claro. Marina Costa é a funcionária mais valiosa dessa empresa. Não pelo nosso relacionamento pessoal, mas apesar das complicações que ele cria. Ela transformou como operamos, como pensamos, como nos relacionamos com as comunidades que servimos. E quem questionar isso pode revisar os números." Projetou dados na tela atrás dele. Aumento na satisfação comunitária, redução em custos legais, melhora na percepção pública, aumento na retenção de funcionários. Esses são resultados reais, de trabalho real. E não vou deixar que política ou fofoca diminua o que ela conquistou. Gabriela se levantou. "O Rafael tá certo." O choque ondulou pela sala. "Passei semanas tentando achar qualquer coisa que provasse que a Marina era uma oportunista." Gabriela olhou diretamente para Marina. "Entrevistei todo mundo nessa empresa. Revisei cada gasto. Conversei com cada parceiro comunitário. E sabe o que descobri? Que cada pessoa que trabalhou com você te respeita. Que cada real que você gastou foi justificado. Que cada programa que você criou teve impacto real." Fez uma pausa. "E que eu fui uma completa idiota." Marina sentiu os joelhos amolecerem. "Não gosto de admitir quando estou errada." Gabriela continuou. "E definitivamente não gosto que meu irmão esteja num relacionamento que complica os negócios. Mas mais que isso, não gosto de ver talento desperdiçado pelo meu orgulho." Aproximou-se de Marina, estendendo a mão. "Desculpa, por como te tratei, por assumir o pior, por deixar meu medo de perder influência nublar meu julgamento." Marina apertou a mão, atordoada. "Eu não sei o que dizer." "Diz que vai ficar." Rafael se aproximou, Lucas ainda segurando a mão dele. "Não como minha namorada que trabalha aqui, mas como a diretora de relações comunitárias que está construindo algo importante. O relacionamento pessoal, a gente navega. Com transparência total, supervisão de RH, todas as salvaguardas éticas que precisarmos. Mas não vou deixar você ir embora porque outras pessoas são pequenas ou assustadas ou ameaçadas pelo seu sucesso." "Rafael, papai me disse que às vezes as pessoas valiosas têm medo do próprio valor." Lucas falou, a voz clara no silêncio. "Ele disse que você é assim, que você não vê o quanto é especial." As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Marina agora. "E se as coisas não funcionarem entre a gente?" "Aí não funciona." Rafael deu de ombros. "Mas seu trabalho aqui não depende do nosso relacionamento pessoal. Depende do seu talento, da sua dedicação, do seu impacto. E isso é inegável." Marina olhou em volta da sala. Rostos conhecidos, alguns sorrindo, alguns neutros. Alguns claramente ainda céticos. Mas todos ali porque o trabalho que ela tinha feito importava. "Tá bom", sussurrou, depois mais alto. "Tá bom. Eu fico." O aplauso que explodiu foi ensurdecedor. Lucas correu para ela, abraçando-a com o braço ainda engessado. Rafael seguiu, envolvendo os dois num abraço que pareceu voltar para casa. E pela primeira vez na vida, Marina permitiu que parecesse real, que ela merecia estar ali, que era o suficiente. 6 meses depois, Marina estava no novo espaço de relações comunitárias, 3 vezes maior que o escritório antigo, com uma equipe de 6 pessoas, quando Rafael apareceu com 2 xícaras de café. "É terça", anunciou como se explicasse tudo. "É terça." Marina sorriu, pegando uma xícara. "Como tá o Lucas?" "Empolgado pro museu no fim de semana. Não para de falar de dinossauros." Rafael sentou na beirada da mesa dela.
E a Gabriela perguntou se a gente pode jantar sexta. Ela e a Fernanda ficaram amigas, aparentemente. O mundo é estranho. O mundo é bom, corrigiu pegando a mão dela. Complicado, sim, mas bom. O relacionamento entre eles tinha evoluído cuidadosamente durante os últimos meses. Regras claras. Nada de reuniões um a um sobre assuntos sensíveis de trabalho, sempre uma terceira pessoa presente nas avaliações de desempenho, transparência completa com o RH sobre qualquer decisão que pudesse parecer influenciada pelo relacionamento pessoal. Foi difícil no começo, desconfortável, exigiu conversas constantes sobre limites e expectativas, mas funcionou. O projeto em Pinheiros foi aprovado. Marina mostrou os documentos, com todas as nossas recomendações comunitárias incluídas. A Patrícia votou a favor? Surpreendentemente, sim. Acho que ela finalmente viu os números. Ou finalmente viu você. Marina riu. Ela ainda não gosta de mim. Ela não precisa gostar. Só precisa respeitar. Rafael se levantou. Jantar hoje? O Lucas quer mostrar o dinossauro novo dele. O de plástico ou de pelúcia? Os dois, provavelmente. Não perderia por nada. Enquanto Rafael saía, Marina ficou olhando para o escritório. As fotos na parede, o festival da comunidade, vários projetos comunitários, uma delas recebendo um prêmio da cidade por contribuições comunitárias, e numa moldura especial o desenho original de Lucas de quando tinha 8 anos. Obrigado por ser legal. O celular tocou. Tiago. Tinham conversado uma vez, 3 meses atrás. Ele tinha se desculpado, explicado que tinha conseguido um contrato com uma gravadora, que estava trabalhando em si mesmo. Foi uma conversa civilizada. Mas Marina não sentia mais nada, além de uma leve nostalgia pela pessoa que tinha sido quando estavam juntos. Deixou a ligação ir para o correio de voz. Algumas portas eram destinadas a se fechar e estava tudo bem. Naquela noite, no apartamento que agora dividia com Rafael, um compromisso alcançado depois de meses de discussão sobre timing apropriado e considerações pelo Lucas, Marina encontrou algo no criado mudo, uma caixinha de veludo. Rafael. Ele apareceu na porta do quarto, nervoso de um jeito que ela nunca tinha visto. Eu sei que é rápido. Sei que só fazem 8 meses daquele primeiro dia no restaurante. Mas também sei que quando você encontra a pessoa certa, o timing para de importar tanto. Marina abriu a caixa com mãos tremendo. O anel era simples, uma aliança de platina com um único diamante. Elegante, perfeito. Prometi a mim mesmo que não ia apressar isso. Rafael se ajoelhou. Mas o Lucas me perguntou hoje quando a gente ia te tornar oficialmente parte da nossa família. E percebi que estava esperando o momento perfeito, quando a verdade é que todo momento com você já é perfeito. Rafael, você não precisa responder agora, pode pensar. Podemos esperar. Posso... Sim. Ele parou. Sim? Sim, eu caso com você. Sim, eu quero ser parte da sua família. Sim para tudo. As lágrimas corriam livremente, porque você tem razão. Quando você encontra a pessoa certa, o timing para de importar. Rafael deslizou o anel no dedo dela com mãos que tremiam levemente. Depois a beijou de um jeito que prometia 1000 outras terças. 1000 momentos ordinários transformados em extraordinários. Eu te amo, sussurrou contra os lábios dela. Por defender meu filho, por me desafiar, por ver a pessoa que eu podia ser e me ajudar a chegar lá. Eu te amo por ver meu valor quando nem eu via, por acreditar em mim, por ser paciente enquanto eu aprendia a acreditar em mim mesma. Naquela noite, enquanto Marina deitava nos braços dele, pensou na jornada que a tinha trazido ali, de uma garçonete insegura a uma executiva respeitada, de alguém que se desculpava por existir a alguém que conhecia o próprio valor. E tudo tinha começado com um ato simples de gentileza numa tarde comum de quinta-feira. Às vezes o destino não é sobre grandes gestos ou momentos dramáticos. É sobre ter coragem de fazer o certo quando ninguém está olhando. E tudo que vem depois é simplesmente o universo respondendo a essa coragem. 1 ano e meio depois do dia que mudou tudo. O restaurante Terraço Jardins estava decorado com luzes brancas e flores de primavera.
Seu Roberto tinha fechado o estabelecimento pela noite para um evento privado, o casamento íntimo de Marina Costa e Rafael Almeida. 50 convidados enchiam o espaço. Não a multidão massiva que a posição de Rafael poderia ter exigido, mas as pessoas que realmente importavam. Fernanda, que tinha preparado pessoalmente o bolo de casamento, chorava feliz na primeira fila. Carla, de Recursos Humanos, estava ao lado dela. Os ex-colegas do restaurante de Marina estavam espalhados entre os executivos do Grupo Almeida. E na primeira fila, Gabriela segurava a mão de Lucas, os dois sorrindo. Marina estava no pequeno vestiário que uma vez usara para os turnos, se olhando no espelho. O vestido era simples, renda branca, corte evasê, nada ostentoso, mas se sentia uma rainha. Nervosa? Fernanda apareceu na porta. Apavorada. Marina admitiu. Mas no bom sentido. Você sabe que eu tô orgulhosa de você, né? Fernanda ajeitou o véu. Não por conseguir o cara rico, mas por se tornar a mulher que sempre vi que você podia ser. Não teria conseguido sem você, sem esse lugar. Esse lugar só te deu um palco. Você escreveu a história. A música começou. Hora de caminhar para o futuro. Rafael estava no altar que tinham montado perto da janela. A mesma janela onde Lucas tinha chorado 18 meses atrás. Vestia um terno escuro, mas não era o empresário de granito. Era o homem que tinha aprendido a ser vulnerável, a admitir erros, a amar de novo. Lucas estava ao lado dele como pajem, o braço completamente curado agora, sorrindo tão largo que parecia que o rosto ia rachar. Quando Marina começou a caminhar pelo corredor, sem ninguém para entregá-la, porque estava se entregando sozinha, Rafael sentiu lágrimas arderem nos olhos. Ela era linda, mas mais que isso, era forte, brilhante, poderosa na gentileza, e de algum jeito, milagrosamente, tinha escolhido amá-lo. A cerimônia foi curta. Votos que tinham escrito eles mesmos, cheios de promessas de honestidade, apoio, crescimento juntos. O padre, o mesmo que tinha batizado Lucas, falou sobre como o amor verdadeiro muitas vezes vem dos lugares menos esperados. Às vezes Deus manda anjos disfarçados de garçonetes, disse, provocando risadas suaves. E às vezes nos dá segundas chances que não sabíamos que precisávamos. Quando Rafael beijou Marina como sua esposa, o restaurante inteiro explodiu em aplausos. Lucas os abraçou gritando: "Agora eu tenho uma mãe de verdade", com uma alegria que fez metade dos convidados chorar. A recepção foi perfeita na simplicidade. Comida do terraço Jardins, claro. Dança no pequeno espaço do salão. Discursos de Gabriela, que admitiu ter estado errada sobre Marina e agora estava grata por esse erro. Mas o momento que Marina mais guardaria veio quando estava sozinha por um instante no bar, fazendo uma pausa da dança. Uma jovem se aproximou, talvez 24, 25 anos, vestida com um uniforme de garçonete. "Senhora Almeida?" hesitou. "Sou a Ana, trabalho aqui agora." "Oi, Ana." Marina sorriu. "O serviço hoje está incrível." "Obrigada. Eu só queria te dizer uma coisa." Ana entrelaçou as mãos nervosamente. "Recebi uma bolsa do Grupo Almeida mês passado para estudar design de interiores. E quando perguntei para o RH como fui selecionada, disseram que você pessoalmente revisou minha inscrição." Marina lembrou vagamente da inscrição. Uma jovem trabalhadora de serviços com talento para design, mas sem recursos. "Você foi selecionada pelo seu portfólio, não por mim. Mas você tornou possível que pessoas como eu soubessem que o programa existe, que o tipo de trabalho que fazemos importa." Os olhos de Ana brilhavam. "Então só, obrigada por nos ver." Depois que Ana foi embora, Marina ficou no bar por um longo momento, overwhelmed. Esse era o verdadeiro legado. Não o título ou o salário ou mesmo o casamento, mas saber que tinha ajudado a criar um mundo onde pessoas como ela, pessoas em trabalhos de serviço, pessoas sem conexões, pessoas que só precisavam que alguém acreditasse nelas, pudessem ter oportunidades. "No que você está pensando?" Rafael apareceu ao lado, envolvendo um braço em volta da cintura dela. "No quanto a gente chegou longe." Os dois. "A gente mal começou." Beijou-a suavemente.
esperando por muitas outras terças com você. Muitas outras terças. Marina concordou. E enquanto observavam Lucas contar para Sofia a história de gentileza, coragem e amor que tinha definido suas vidas, os dois sabiam que a história nunca terminava de verdade, porque cada pessoa que se beneficiou do programa contaria a história. Cada vida mudada se tornaria outra história. Cada ato de gentileza se multiplicaria de formas que nunca poderiam medir completamente. O círculo se expandiria para sempre. E tudo porque uma garçonete decidiu, numa quinta-feira comum, que uma criança importava mais que o emprego. Epílogo. 15 anos depois. A placa na parede do Centro de Oportunidades Marina Almeida dizia: aqui honramos aqueles que veem valor onde outros veem apenas serviço. Aqueles que defendem os indefesos. Aqueles que acreditam que todos merecem uma chance de brilhar. Lucas, agora arquiteto de 28 anos trabalhando na empresa da família, estava na frente dela com a filha de 3 anos, Sofia. Conta de novo a história de como você conheceu a vovó Marina. Sofia pediu, como fazia toda vez que vinham. Bom, pequena, foi numa terça. Marina observava de longe, cabelo agora grisalho nas têmporas, mas olhos ainda brilhantes. Rafael ao lado, um pouco mais devagar, mas ainda a olhava como se fosse a coisa mais preciosa no mundo. Tinham construído algo impossível. Não só um império ou uma fundação, mas um legado de gentileza que se estendia além deles. E tudo tinha começado com um ato simples: defender uma criança que precisava ser defendida. Algum arrependimento? Rafael perguntou suavemente. Marina pensou em todos os caminhos que não tinha seguido. As vidas que poderia ter vivido, os futuros que se desvaneceram quando escolheu intervir naquele dia. Nenhum, respondeu honestamente, porque cada escolha, cada luta, cada momento de dúvida levou exatamente aqui, para essa vida, para essa família, para esse legado. Há muitas outras terças. Rafael brindou com o café. Há muitas outras terças. Marina concordou, entrelaçando os dedos com os dele. E enquanto observavam Lucas contar para Sofia a história de gentileza, coragem e amor que tinha definido suas vidas, os dois sabiam que a história nunca terminava de verdade, porque cada pessoa que se beneficiou do programa contaria a história. Cada vida mudada se tornaria outra história. Cada ato de gentileza se multiplicaria de formas que nunca poderiam medir completamente. O círculo se expandiria para sempre. E tudo porque uma garçonete decidiu numa quinta-feira comum que uma criança importava mais que o emprego. O amor verdadeiro não é só o que sentimos por outra pessoa, é o que inspiramos um ao outro a nos tornar. É a coragem de defender os indefesos, é a bravura de acreditar que merecemos gentileza, é a sabedoria de saber que o maior legado que podemos deixar não são prédios ou dinheiro, mas corações mudados e vidas transformadas.